Amém. Mais uma vez, muito boa noite a todos, que Deus nos abençoe, reunidos, estudando a sua palavra, dando continuidade à série de estudos que nós temos feito esses dias sobre o mito do inferno eterno, do fogo eterno, do fogo inextinguível. Nós vimos nos últimos dias algumas expressões hebraicas que são utilizadas, o Sheol, o Hades, a Giena, o Vale do Filho de Inom, o sentido, o Tofete também, estava ligado a isso. E agora nós chegamos num ponto interessante, onde nós temos de analisar uma expressão que se encontra no livro do Apocalipse. E qual é a relação desta expressão com o restante do contexto das Escrituras? Lembrando, nós precisamos estudar a Escritura de uma forma sistemática. Se eu encontrar uma passagem, um texto, um termo, que aparentemente fira, que vá de encontro ao resto do esquema organizatório que está na palavra, eu preciso ver a forma disso poder se encaixar no contexto geral. Não pode haver essa contrariedade dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é uniforme, ela não tem contrariedade. Ela é uma palavra limpa, pura, sem nenhum tipo de contradição. Então, quando nós vamos para o livro do Apocalipse, por exemplo, nós vamos lá falar sobre o lago de fogo. E lá sobre o lago de fogo, do texto do livro do Apocalipse, fala que aquelas pessoas que adoraram a besta, que receberam a marca da besta, elas são lançadas no lago de fogo, onde elas serão atormentadas pelos séculos dos séculos. É o que diz a palavra. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, diz assim, que o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, as pessoas, nós já vimos o sentido da palavra que aqui foi utilizada, a palavra sempre, né? Nós vimos quando se fala sempre, eternamente, nós vimos o sentido dessa palavra, nos estudos anteriores. Então, aqui nós temos a palavra aion, mais uma vez. O aion quer dizer perpétuo, eternidade, mas a gente viu, não é a eternidade que se vai protrair no tempo para sempre, é apenas o sentido daquele contexto ali que ele vai se protraindo no tempo até realmente alcançar o seu objetivo final. A palavra aion e alt, a gente viu isso. Também Apocalipse 19:3, falando sobre a punição da grande meretriz das bodas do Cordeiro, diz que a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. A fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Também aqui Apocalipse 14, verso 11, fala da fumaça do tormento que sobe para todo o sempre. E não tem repouso. Essa é outra expressão aqui idiomática que causa um certo rebuliço. Não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber a sua marca. E essa expressão aqui de Apocalipse 14, 11, com certeza, ela é espelhada numa expressão semelhante de Isaías 34, 10. Então, nós precisamos fazer aqui o encaixe das expressões. As expressões são ligadas e vão buscando umas às outras, formando uma cadeia. Então, como é que nós temos essas expressões? Isaías 34, 10 diz que nem de noite nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá, geração em geração será assolada pelos séculos dos séculos, ninguém passará por ela. Vamos lá para Isaías 34, 10. Aqui está se referindo aqui. Nós já vimos o juízo de Deus sobre Israel, e aqui nós vemos em Isaías 34, nós fizemos até citação de Isaías 34, com relação a esses juízos de Deus que iriam cair sobre a terra. Vemos aqui que o verso 4, ele faz uma referência sobre um juízo universal, porque no verso 4 diz, todo o exército dos céus se dissolverá. E aqui tem uma ligação com Pedro, porque Pedro diz que os elementos serão abrasados. E os céus se enrolarão como um pergaminho. Nossa, os céus se enrolarão como um pergaminho é uma expressão muito parecida com a de Apocalipse, que fala também que os céus se enrolaram como um pergaminho. E diz aqui que o exército do céu cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Isso aqui está exatamente em Apocalipse 6, 13 a 14. Então, Isaías aqui apresenta uma profecia escatológica. Essa profecia aqui de Isaías, com certeza, é a mesma profecia de Apocalipse 6, 13 a 14, quando diz que as estrelas do céu caíram sobre a terra.
quando a figueira lança os seus figos verdes abalada por um forte vento. E aqui Isaías fala que é como a folha da figueira. Então, é a mesma relação aqui. É aquilo que João viu em Apocalipse 6. Continuando no verso 5 de Isaías 34, Deus diz, a minha espada se embriagou nos céus e para exercer juízo desce sobre Edom. Agora nós chegamos no ponto aqui importante para que a gente possa entender o sentido figurado do juízo, como a gente vem falando esses dias todos. Veja que Deus está aqui. Vejam bem, Deus está se utilizando de termos escatológicos que terão uma aplicação final, definitiva, agora no final dos dias, tanto que o texto aqui, de Isaías 34, o verso 4, é um copia e cola de Isaías 6, aliás, de Apocalipse 6. É simplesmente uma repetição. Apocalipse 6, lá na visão de João, foi copiado, basicamente, o verso 4 aqui. Então, você vê que é um sentido escatológico. Então, é assim que a gente precisa entender a Escritura. Então, você está vendo aqui que é um sentido escatológico. Aqui em Apocalipse 6 está se referindo ao sexto selo. Então, não tem dúvida, sexto selo. O céu retirou-se como um livro que se enrola. Veja, tudo aqui está tendo essa referência. Só que, aqui em Isaías 34, Deus está dizendo que esse juízo é sobre Edom. Edom não existe mais hoje. E Deus está dizendo que iria trazer esse juízo sobre Edom. Olha que coisa. E Deus começa a falar aqui de lugares que não existem mais sequer hoje. Sacrifício em Bosra, versículo 6, Isaías 34, 6. Bosra era uma cidade em Edom. Uma cidade também em Moabe, Bosra. E grande matança na terra de Edom. Isaías 63, Deus vai falar novamente disso. Isaías 63, 1 e 2. E Deus começa a usar uma linguagem aqui, profética, simbólica, sobre esse juízo de Deus sobre os edomitas. Quem são os edomitas? Quem é Edom? Os descendentes de Esaú. E os descendentes de Esaú, durante toda a história de Israel, eles são parentes de Israel, mas eles são inimigos ferrenhos de Israel. E Deus começa a dizer que agora chegou o momento do juízo deles. Versículo 8 aqui. É o dia da vingança do Senhor. Verso 9. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche. Deus está usando aqui uma linguagem metafórica, profética, simbólica. E o seu pó é enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. Nem de noite nem de dia se apagará. Quer dizer, ia se tornar um piche ardente, como se fosse um lago de fogo aqui ardente. E Deus diz, nem de noite nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça. Irmãos, é assim que nós temos de estudar a palavra de Deus. Subirá para sempre a sua fumaça. Isso aqui tem muita ligação lá com Apocalipse 19, que nós acabamos de ler. A sua fumaça sobe para todo sempre. E você está vendo a mesma coisa aqui em Isaías 34:4. Isaías 34:4 diz que a fumaça também sobe para sempre, e de geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Mas o pelicano e o ouriço, às vezes você lê isso aqui em Isaías, você pensa, nossa, que leitura chata, né? Leitura chata, pelicano, ouriço, vou possuir, o bufo, o corvo habitarão nela. Qual é o sentido disso aqui? Qual é a lição espiritual que tem isso aqui para mim? Esperando, você vai ver. Tem uma lição, sim. E Deus está dizendo que quem vai habitar ali é Edom, e Edom é um símbolo de juízo que Deus trará sobre o mundo agora nos últimos dias, e Deus diz, quem vai habitar ali é o pelicano, o ouriço, e aí Deus diz, eu vou estender sobre ela o cordel da destruição e o prumo da ruína. Quando você vai para Apocalipse 18:2, o que é que diz em Apocalipse 18:2? Veja como, mais uma vez, a referência profética é direta aqui, você tem um copia e cola com Apocalipse. E Apocalipse 18:2 diz, e clamou fortemente com grande voz, dizendo, quem? O anjo. Qual é a mensagem do anjo? Mensagem agora, para os últimos dias. E diz, caiu a grande Babilônia. E o que acontece quando Babilônia cai? Ela se tornou morada de demônios, covil de todo espírito imundo e, agora a parte que nos interessa, especificamente aqui no texto do verso 11 de Isaías 34, e se tornou esconderijo de toda ave imunda e odiável. E aqui Deus está fazendo, em Isaías 34:11, menção dessas aves. Em Apocalipse não faz menção, mas aqui Isaías 34:11 faz a menção. Pelicano, ouriço estarão ali.
Então, Edom aqui prefigura Babilônia na sua queda. Agora, uma pergunta: se a gente for utilizar aqui, for fazer uma rápida pesquisa sobre Edom, onde Edom ficava, a destruição de Edom, o exemplo dessa destruição de Edom, a Idumeia, que é essa nação que foi amaldiçoada por Deus, Esaú é Edom, ele foi separado de Israel, e aí ele representa os incrédulos que são separados, que são perdidos. Então, se você vai analisar aqui, fazer essa comparação sobre o juízo de Deus, Edom representa a humanidade não regenerada. Agora a pergunta é, essa cidade, os edomitas realmente foram destruídos? Bósra foi destruída? Foi destruída sim. Agora a pergunta, o fogo lá de Edom está queimando até hoje? O fogo lá em Edom queima até hoje? O fogo lá em Edom, verso 9 de Isaías 34, o fogo lá, o piche, virou piche e está queimando até hoje, porque é isso que diz aqui em Isaías 34, verso 10. Nem de noite, nem de dia se apagará. Existe esse lugar que está lá queimando até hoje, um lago de fogo eterno? Tem uma fumaça lá subindo para sempre, de geração em geração? Não tem. Não tem. Por que que foi extremamente importante nós lermos esse texto de Isaías 34 agora? Para que nós, então, possamos entender o sentido idiomático da expressão de Apocalipse, quando fala sobre o juízo de Deus e sobre aqueles que serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aí sim, nós começamos a compreender a linguagem do juízo, a linguagem que é aplicada com relação às determinações do juízo celestial, do julgamento sobre a humanidade não regenerada. Apocalipse 20, 10 diz que serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. As pessoas vão pegar esse texto de Isaías, Apocalipse 20, 10, aliás, e dizer, está vendo aqui? Tem um juízo eterno. Nossa, as pessoas serão, está aqui dizendo, você não está vendo o que está dizendo aqui, que serão atormentados de dia e de noite. Já pensou? De dia e de noite pelos séculos dos séculos. A vida eterna e imortal apenas para ser torturado por Deus. Olha só, Deus seria sádico, no mínimo aqui, de dia e de noite. O cara lá gritando, morrendo lá e gritando, e o fogo lá, e o cara não morre de dia e de noite. Você vê que essa é a mesma ideia que tem, né, hoje, dentro de uma certa igreja, né, vamos dizer assim, no sistema religioso, quando fala que as pessoas vão para o purgatório. Você fica lá, vai tostar um tempo, mas no final das contas ainda você vai para o céu. Então, quando a gente lê Apocalipse 20, verso 10, quando nós lemos Apocalipse, aqui no contexto de Apocalipse 20, verso 10, e aqueles que adoram a besta também, que diz que a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, não é isso? Apocalipse 14, verso 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta. Isso aqui são apenas elementos que João aplica, são elementos emprestados de profecias escatológicas lá dos antigos profetas, como de Isaías 34, 9. Porque Edom não está queimando até hoje. Não existe nenhum lugar. A Bíblia fala que Sodoma e Gomorra receberam fogo eterno. Mas Sodoma e Gomorra não estão queimando até hoje, não estão queimando até hoje. Então, eu acredito que fica claro aqui, quando nós vamos para esse texto, e nós encontramos a expressão século dos séculos. É quando o Apocalipse fala os séculos dos séculos, fala da duração dessa punição, e aí a gente entende que é um processo de duração de consequências eternas. É uma linguagem extremamente forte, para dizer, para deixar claro que não haverá mais volta. Agora, também Apocalipse diz que o Hades, que é a sepultura, é isso? Hades é a sepultura, e a morte, eles serão também lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, verso 14. Aí, então, surgem alguns questionamentos. O primeiro questionamento é, se o próprio Hades, que é a sepultura, Hades é sepultura, se o próprio Hades será lançado no lago de fogo, Apocalipse 20, 14, então ele não pode ser o lago de fogo. Não é isso? Olha só como um raciocínio simples, ele esmiuça
esse tipo de doutrina, de pensamento. Porque se o Hades, que é a sepultura, é lançado no lago de fogo, o próprio Hades em si, que é a sepultura, não pode ser o lago de fogo, ele é só a sepultura. Se a sepultura e a morte são lançadas no lago de fogo, então você pode interpretar isso aqui de duas maneiras. Qual é a primeira? Vamos lá, raciocinar aqui. Vai existir morte e sepultura para quem está no lago de fogo. Porque a morte, a sepultura e o Hades são lançados no lago de fogo. Então, mesmo lá no lago de fogo, vai existir morte e sepultura para quem foi lançado no lago de fogo. Só que é só um raciocínio aí. O que, é que a gente pode pensar? Também a gente pode interpretar isso de outra forma. A morte e a sepultura também, elas vão morrer no lago de fogo. E o lago de fogo é para matar. Então, no pensamento da filosofia platônica grega, lago de fogo não é para matar, lago de fogo é para torturar. Então, se o lago de fogo está ali, né, apenas para torturar, existe morte e sepultura para quem está no lago de fogo, ou então a morte e a sepultura vão morrer no lago de fogo, porque o lago de fogo é a punição final. Então, pessoal, qualquer pensamento que se tenha e que se leve a pensar que existe um lago de fogo com atribuições de tortura eterna, de vida imortal eterna em tortura, é contrário à Escritura. Basta, como nós vimos agora, nós fundamentarmos na palavra, como o texto de Isaías 34:10. Então, se alguém chegar para você e querer usar os textos de Apocalipse 14:11, olha, Apocalipse 14:11, a fumaça do tormento sobe para todo o sempre. Nós já vimos o sentido da palavra. E não tem repouso nem de dia nem de noite, ali no fogo eterno para sempre, quem receber a marca da besta. Você está usando expressão idiomática de Isaías 34:10, onde Deus aqui está fazendo referência primária para Edom. A fumaça sobre... Tem alguma fumaça até hoje? Não. Então a gente vê qual é o sentido. Aqui em Isaías 34:10 você junta com Apocalipse 14:11, Apocalipse 19:3, quando usa as expressões de fogo eterno e já esclarece a circunstância. Primeiro ponto. O segundo ponto, a gente vai tentar falar sobre ele agora, para finalizar isso hoje, é sobre o Hades na parábola do rico e Lázaro, que é um assunto interessantíssimo. O Hades na parábola do rico e Lázaro. Essa parábola do rico e Lázaro é algo bastante interessante. É mais uma dos textos bíblicos que as pessoas utilizam para tentar demonstrar essa história de fogo eterno. O texto se encontra em Lucas capítulo 16, verso 20. Em Lucas capítulo 16, verso 20, nós encontramos o texto, a parábola do rico e Lázaro. Diz assim: ora havia, Lucas 16, a partir do verso 19, aliás, Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Todos os dias. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E ele desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Que situação, né? Ele era doente e mendigo. Ele tinha úlceras aqui. Ele era doente e mendigo. Que situação terrível. E o verso 22 diz que aconteceu morrer o mendigo. Primeiro quem morre é o mendigo. O que acontece com o mendigo? Ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão, não vamos falar muito dele aqui, mas o seio de Abraão foi uma crença que nasceu entre os judeus, ali pós-exílio, que existia um lugar onde os justos eram levados para estar com Abraão. Por isso é o nome seio de Abraão. Uma ideia de vida pós-morte já. Vejam só de onde vem isso. Também morre o rico, e o rico é sepultado. O interessante aqui é que logo no verso 33, o que acontece? Você vê, verso 22, o mendigo é levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morre o rico e é sepultado. Aqui, no verso 22, você precisa ver que não há uma paridade no relato feito pelo Senhor aqui. Porque veja que o mendigo ele morre, é levado logo pelos anjos para o seio de Abraão. Não faz menção aqui à sepultura. E o tal do rico, ele é sepultado. O que acontece? No verso 23, aqui, Cristo já faz como uma alusão que ele é sepultado e está no inferno, na sepultura.
no inferno, e a palavra que é utilizada aqui pelo Senhor é Hades. Hades. E nós já vimos o sentido de Hades. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão. Nós vamos analisar aqui esses principais pontos, daqui a pouquinho. Ele levanta os olhos e olha, levanta os olhos. Ele está no Hades, ele está lá embaixo, Abraão está num nível acima. Agora, o interessante disso tudo que é, Hades e seu de Abraão estão próximos. Tá bem? É uma coisa a ser considerada. Quer dizer, o inferno está próximo do céu, o Hades está próximo aqui, porque ele consegue levantar os olhos, ele está embaixo e ele vê o seu de Abraão lá em cima. Isso é uma coisa que, no mínimo, frustrante. No mínimo, frustrante. Porque alguém que está lá no seu de Abraão, que é o mendigo, que deveria agora apenas viver as delícias da vida eterna no seu de Abraão, ele vai estar também condenado a ver o cara sofrendo ali pelos séculos dos séculos. Se aqui nós estamos falando de uma história real. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos levantar. Você queria, se acharia, vamos supor, de alguém que é levado para o cio de Abraão, e ali ele começa a ver aquela pessoa sofrendo ali. Depois vem outro ponto, mas ele não vai ficar ali para sempre, ele vai ficar ali até o dia do juízo final, certo? Aí a pergunta é, qual o respaldo bíblico? Você vê aqui que é o contexto da parábola. Continuando aqui, quando ele está lá no inferno, ele olha e vê Abraão e Lázaro no seu seio. A palavra aqui utilizada para seio é aqui do grego kolpos. E é uma palavra que quer dizer à frente, né? Ou no colo, no regaço ali de Abraão. Tudo bem. Aí ele grita, verso 24, ele grita e diz, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado. Estou atormentado nesta chama. É esse o pedido que ele faz. Ele diz, mande a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Tudo bem. Diz, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. E Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele consolado e tu em tormentos. Essa é a resposta de Abraão. E essa resposta de Abraão diz muito sobre qual é o objetivo da parábola aqui. Você recebeu, Lázaro não recebeu, você se regalou, Lázaro não se regalou. Agora Lázaro se regala, você não se regala. O que você escolheu para se regalar, não pode lhe regalar aqui. E isso lembra bastante aquela outra parábola. A parábola daquele homem que constrói os bens, constrói os celeiros grandes, porque ele fez uma grande colheita, e quando ele faz a grande colheita, ele não tem onde recolher, ele diz, eu vou fazer maior os meus celeiros. Aí ele vai e morre. E aí o Senhor diz, e agora o que tens preparado? Para quem será? Esse é um ponto importante aqui. Então, é como se essa parábola, ela fosse uma continuação da outra parábola. Ela tem uma ligação direta com a outra parábola, porque na outra parábola é feita a pergunta, termina assim, o que tu tens preparado para quem será? E aqui nós temos uma situação muito semelhante, porque agora ele chega do outro lado lá e aquilo que ele preparou não serviu de nada. Ele agora ele recebeu os bens da vida dele. Ele não estava rico para com Deus. Diz até assim no final da parábola lá. Então você começa a fazer a ligação entre as duas parábolas. Agora o que é interessante aqui no verso 26, e além de tudo isso, está posto, existe, foi colocado, foi fixado um grande abismo. A palavra grega é esterizo, um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Existe um grande abismo. Mas no relato aqui ele diz, manda com que ele vá, coloque o dedo dele em água e coloque aqui na minha boca. Mas existe um grande abismo. Então ele replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Aqui nós chegamos no centro, no ponto central da mensagem. Porque eu tenho 5 irmãos
para que lhes dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Ou seja, ele vá para minha casa paterna, ou seja, um espírito dele desencarnado, um espírito dele, deveria ir e aparecer. Já pensou que coisa? Aparecer lá na casa dele. Mande ele para minha casa. Outro ponto aqui também, precisa ser chamado a atenção. Os judeus não acreditavam nisso. Os judeus não acreditavam que os espíritos dos mortos eles pudessem ir ter contato com os vivos. Por quê? Porque o próprio livro de Eclesiastes diz que a morte é como um sono e depois que você morre, acabou. Então, como é que Cristo faz menção a esse tipo de coisa? Como sendo o pedido desse rico. Mande ele para a casa dos meus pais para dar testemunho lá. Para que eles não venham para cá. Ele sabia que eles iriam para lá também, através da conduta deles. Agora, a resposta é muito interessante. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas. A resposta de Abraão não vai entrar no mérito. A resposta de Abraão vai simplesmente dizer, eles têm Moisés e os profetas, eles têm a Escritura, eles têm a Bíblia, eles precisam ler. E aí que você começa a entender o que é que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui. Porque em certa parte ele diz, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, quando ele diz aqui que a resposta de Abraão é eles têm Moisés e os profetas... Tá baixo. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? O pessoal do São Sebastião falou, parece que está baixo. Vocês estão ouvindo bem? Está ouvindo bem, então é por aí, pessoal. Continuando. A resposta dele é muito semelhante, quando ele diz, eles têm Moisés e os profetas, é muito semelhante à própria palavra que o Senhor Jesus disse, quando ele falou, examinais as Escrituras. A resposta de Abraão é, existe a palavra, eles precisam ouvir a palavra, examinar a palavra. Agora veja, ele insiste no verso 30, não, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ou seja, esse homem aqui, o rico, ele está querendo que aconteça uma coisa extraordinária, uma coisa extra-bíblica, uma coisa sem fundamento na Escritura, porque somente isso, apenas isso, essa coisa extraordinária, essa coisa fora da Escritura, extra-bíblica, essa revelação espiritual, seria suficiente para poder fazer os seus parentes se arrepender. Qual é a resposta de Abraão? E aqui começa a nos levar, é um fio condutor, nos levando para qual é o cerne da mensagem. Abraão diz, se eles não ouvem Moisés, nem os profetas, e veja que é o Senhor Jesus que está falando aqui. O que é que o Senhor Jesus está dizendo aqui para os judeus incrédulos aqui? Você precisa ouvir Moisés e os profetas. Se você não ouvir Moisés e os profetas, quando Jesus diz, examinai as Escrituras e julgais ter nelas a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Ele está se referindo aqui a Moisés e os profetas. A Moisés e os profetas. E ele diz, se vocês não virem a Moisés e os profetas, vocês também não vão se deixar persuadir, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Agora nós entendemos aqui o ponto. Eu falei agora há pouco de um espírito desencarnado, né? Porque é a primeira coisa que aparentemente vem na nossa mente. Mas na resposta de Abraão, fica claro que não é. A resposta de Abraão fala sobre ressurreição. E vem aqui algo muito mais profundo. Mesmo que alguém ressuscite e traga a mensagem de arrependimento, se a pessoa não estiver disposta a ouvir o que a palavra de Deus diz, isso também não vai servir. Então, fazendo essas pinceladas aqui, o que é que a gente pode entender? Vamos levantar alguns pontos aqui. Primeiro, lembrem, a palavra Hades, ela veio lá da Septuaginta, que foi a primeira versão do grego, não é? Que é a palavra Sheol, que significa apenas sepultura. E no grego, Hades. Aí tem lá o Hades, a divindade Hades, que é o povo lá morrendo no inferno, na região do submundo. Tudo isso é filosofia do platonismo grego. No Novo Testamento, o único texto em que Hades é utilizado para expressar esse lugar aqui, aparentemente de tormento, é aqui em Lucas. Só aqui. Apenas em Lucas 16. Não existe mais nenhum outro lugar que Hades seja colocado aqui. Então, o que é que isso mostra? Que Cristo aqui está usando uma parábola e ele está usando aqui, se utilizando dessa parábola apenas para dar uma mensagem específica. As outras exceções, Jesus sempre vai se referir à palavra sepultura, vai utilizar a palavra hiena.
ou Guiena, que é o sentido de punição final. Hades, sepultura. Hades, sepultura. Giena é punição. Então ele poderia usar Giena aqui no lugar de Hades, mas ele não usa. Ele usa Hades, que é sepultura. Então ele está falando aqui já numa situação consolidada. Esse é o primeiro ponto. Situação consolidada. Todos os dois aqui já morreram. Morreram. Não há mais o que fazer, não há mais o que mudar. O foco aqui não está em um local de tormento. O foco está sobre situações e mudança de situações. Como fazer para se mudar situações em curso e a impossibilidade de se mudar uma situação que já se encerrou com o Sheol, que é a sepultura. Então esse ponto é fundamental aqui. E o segundo ponto, que é o primeiro, na verdade, antes de tudo isso que a gente já falou, é que aqui se trata de uma parábola. Parábola. Então, Jesus conta a parábola de um rico e um mendigo chamado Lázaro. Os dois morrem. O primeiro vai lá para o Hades, né? A gente já viu. E o outro vai para o seio de Abraão. Seio de Abraão e Hades, na verdade. E aí as pessoas dizem, a imortalidade da alma. Você vê aqui que nesse relato, se você for pegar o relato ao pé da letra, ele vai estar falando de imortalidade da alma, porque um vai ficar no inferno lá, tostando, que é o rico, e o outro está no seio de Abraão. Então, esse tipo de pensamento já contraria a Escritura. Se eu pego um pensamento de interpretação aqui, e ele contraria uma doutrina fundamental das Escrituras, que é essa doutrina da questão da imortalidade da alma, que não existe essa imortalidade da alma, a gente tem que deixar isso aqui de lado já. Porque senão eu vou estar dando brecha para acreditar no que a serpente disse para Eva. É certo que não morrereis. Esse aqui é mais um ponto. Mais um ponto. Continuando. Nós já vimos, isso é uma parábola. Tem pessoas que dizem, não, isso não é uma parábola. Não, não é uma parábola. Como é que a gente sabe se é uma parábola ou não? Simples. Simples. Lucas está narrando essa história aqui, contada pelo Senhor Jesus, numa sequência de 3 parábolas seguidas. E esse texto aqui está agrupado, aqui você vai ver que tem 7 parábolas. 7 parábolas. Então você está vendo que Jesus está falando aqui em 7 parábolas, e você tem uma série de 3 parábolas, e tem essa aqui, depois tem mais parábolas. Então todo o contexto aqui é parábolas. É só você ir aqui em Lucas, e você vai ver aqui, ó, parábolas, volta aqui, você vai ver, ó, parábola do mordomo infiel. Começa aqui. E você vai ver que não diz que é uma parábola, na parábola do mordomo infiel. Ele começa simplesmente. Lucas 16, disse Jesus também aos discípulos, havia um homem rico. E quando ele começa novamente aqui, ó, no rico Lázaro, ora, havia certo homem rico. Então, é uma parábola. Mais do que claro que isso aqui é uma parábola. A forma que ele inicia. Em Lucas 16, havia um homem rico, que aqui é o administrador infiel. E em Lázaro, rico e Lázaro, no verso 19, é a mesma, é idêntica. Havia um homem rico e um mendigo. Então, isso aqui é uma parábola. A gente já sabe o que é uma parábola. A parábola vai se utilizar de símbolos, de elementos, né, dos elementos mais diversos, para contar uma história e apresentar uma verdade, o objetivo da verdade. Então, é esse o ponto. A gente vai ver o que vai fundamentar isso mais ainda. Então, é uma parábola, né? Jesus está criando um cenário, apresentando esse cenário aqui, fictício, elementos simbólicos. Qual é o elemento simbólico? Mendigo querendo migalhas que caíam da mesa do rico. Você acha que um rico... A gente precisa, às vezes, fazer perguntas óbvias, né? Para algumas pessoas. Você acha que um rico ia deixar um mendigo como Lázaro ficar debaixo da mesa dele, ele comendo assim um cuscuz ali, alguma coisa, e um feijão, o almoço, e de repente alguma coisa caindo da boca dele e o mendigo embaixo pegando? Você acha isso? Não tem lógica. O mendigo ali debaixo da mesa do rico pegando a migalha. Não tem lógica. Veja o sentido. Mendigo indo para o seio de Abraão após a morte. Rico e mendigo numa sobrevida corporal. Né? Mas diz que eles estavam na sepultura. E a gente sabe que o justo só vai receber um novo corpo na ressurreição. 1 Coríntios 15. Aí sim, a gente entra aqui numa interpretação sistemática. O diálogo entre o rico, no tormento lá, com Lázaro, né? Ele diz, coloca o dedo aí, mas depois Abraão diz, nós estamos longe. O pedido do rico, para que Lázaro molhe a língua com a ponta do dedo. Abraão negando, dizendo que tem um grande abismo. Então, você tem elementos aqui totalmente simbólicos. Então, se você entender isso aqui como literalidade, você, como alguns estão fazendo por aí,
até com textos simples que estão lá no Novo Testamento, você vai começar a entrar em alguns absurdos, você vai começar a ser um defensor da vida pós-morte e da imortalidade da alma. Então, se esse elemento aqui é simbólico, e aqui é uma parábola, como nós vemos, então eu não posso entender que isso aqui está estabelecendo verdade, que o Hades é um lugar de fogo, que os mortos ímpios vão para lá, e que os mortos justos estão no seio de Abraão. Porque aí você vai pegar também e começar a ter uma certa crença numa doutrina um pouco parecida, uma doutrina de uns aí que diz que se matando você vai para lá, para o paraíso, e não é assim. O objetivo da parábola, que o Senhor Jesus está dizendo aqui, não é discutir o estado do homem na morte, nem a punição final, mas o objetivo dele é mostrar o orgulho, a ganância e a dureza de alguns mestres judeus da época, que são representados aqui pelo rico e pelos irmãos do rico na parábola. Outro ponto, Jesus aqui também está usando um certo tom, um certo tom jocoso, quando ele vai contar essa história. Por quê? Porque, vejam só, esses elementos aqui de refrescar a língua, você não vê nada disso tirado da palavra de Moisés nem dos profetas. Você não vai ver isso aqui. Pelo contrário, a gente viu Isaías 34 agora há pouco, que não tem nada disso. Mas na época ali, havia uma alegoria, você pode ver isso, que era muito popular no Egito e entre os pagãos, e que teve uma versão, como a gente falou no início, que se popularizou entre até os rabinos, que falava dessa história desse seio de Abraão, na época de Cristo até. E eles colocaram lá no Talmud. O que é o Talmud? A gente já falou sobre o Talmud, né? Colocaram no Talmud ali, então já existia na época. E como Cristo, a gente sabe, ele era bastante crítico, denunciava essa tradição aqui oral, essa tradição errada dos anciãos, essa tradição lá, o halaká deles, ele começa a pegar desses elementos aqui, dessa narrativa bíblica, dizendo, vamos olhar a ponta do dedo na água e colocar. Ele começa a usar esse tom aqui para criticar isso, essa tradição, e como uma crença não bíblica pagã havia se introduzido dentro, né, dos costumes da crença judaica. Outro ponto, e ele está falando aqui, ó, na parábola dele, né, sobre esses elementos aqui. As pessoas sabiam disso que ele estava falando na parábola? Claro que sabiam. Claro que sabiam. Vamos ver mais um exemplo aqui, que isso vai ficar bem claro agora. Jesus está usando uma coisa errada, errônea, uma crença errônea, que era popularizada na época que as pessoas acreditavam, para ensinar uma verdade. Ele não está apoiando, nem está se utilizando de mentiras aqui, de forma alguma. Ah, você está inventando isso, é da sua cabeça que Jesus está fazendo isso. Não. Está muito claro, a gente não precisa nem ir longe. Lucas 18, verso 2. O que é que tem em Lucas 18, verso 2? A parábola do juiz iníquo. Não é uma parábola? Vamos lá, vamos ler só o verso 2. Lucas 18, verso 2. É muito simples isso aqui. 18, verso 2 diz assim: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Você lê essa parábola aqui do juiz iníquo, quem que esse juiz iníquo aqui está representando? Quem? Deus. Ah, Deus é um juiz iníquo? Não. Mas Jesus está usando aqui a parábola do juiz iníquo, que não temia ninguém, para dizer que se você for uma pessoa persistente, e você buscar a Deus, e você orar, e você clamar, e você insistir na oração, você vai receber as bênçãos de Deus, mas Deus não é um juiz iníquo. Então, veja, nós começamos a entender como que o Senhor Jesus ele utilizava as parábolas, os elementos das parábolas. Está ficando muito claro aqui, Lucas 18, 2. Outro ponto, é aquela parábola lá de Mateus 25, 24, onde ele diz lá, né, que, olha, o Senhor, o dono da vinha, né, dos talentos, o Senhor ceifou onde não semeou. O Senhor está juntando onde não espalhou. Deus é assim? Claro que não. Outro ponto, Lucas 14, 23. Aquela parábola diz que está forçando os indivíduos a irem para o céu. Lucas 14, 23. Vamos ler Lucas 14, 23. Muito interessante esse contexto. Lucas 14, 23. Diz assim, 14, 23 de Lucas. Respondeu-lhe o Senhor, aqui é a parábola, né, do casamento. Saí pelos caminhos e atalhos e obriguem a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Deus obriga alguém a ser salvo? Claro que não. Mas aqui na parábola é utilizado o termo aqui, anagkazo, que quer dizer compelir, forçar
ameaçar, pegar o cara ali e dizer, não, você vai entrar à força, mesmo que você não queira, você vai ter de entrar para que fique cheia a minha casa. Deus faz isso? Claro que não, mas aqui é uma parábola. Aqui é a parábola. Outro ponto, Lucas 16, 8. A gente está finalizando já, Lucas 16, 8. Lucas 16, 8 também diz assim, vamos lá para Lucas 16, 8. O mordomo infiel, olha só, Lucas 16, 8. E elogiou o Senhor, o administrador infiel. O administrador o quê? Ladrão. Porque se houvera, ele se portou atiladamente, na minha versão diz. Nas outras versões, usa a palavra prudentemente, sabiamente, ele foi inteligente. E aí Cristo diz, porque os filhos do mundo são mais hábeis, eles são mais prudentes, mais inteligentes na sua própria geração, no próprio trabalho, naquilo que eles fazem, do que os filhos da luz. Aí, se eu for pegar isso aqui, eu vou dizer, peraí, Deus tá elogiando o ladrão aqui na parábola. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque ele se ouve sabiamente. Muito bem, você foi aí, fez um negócio aí, conseguiu recuperar, né? Administrador ladrão, eu estou te elogiando. Deus vai te elogiar se você for ladrão, se você fazer as coisas. Não tem lógica. Então, o mesmo princípio, ele se aplica aqui para a parábola do rico e Lázaro. O mesmo princípio. Então, você pega esses textos aí e você vê claramente, né, que não tem como interpretar isso de outra forma. Então, fica bastante claro qual o contexto que está sendo apresentado na parábola. Né? E tem outra coisa mais, para finalizar. Você vê aqui que está sendo personificado como se fossem pessoas, coisas que não têm vida humana, não são humanas. E você vai ver isso em parábolas. Por exemplo, tem na Bíblia isso? Tem. Olha só. Juízes 9, 8 a 15, a gente não vai ler, porque não vai dar tempo, né? Já estou com 10 minutos aqui passando do tempo. Juízes 9, 8 a 15, você vai ver que as árvores estão conversando, estão escolhendo um rei para si. É lá naquela história lá do Abimeleque, parece, né? De Jotão, Abimeleque, árvores conversando. Segunda Reis 14, 9, você vai ver um espinheiro negociando com o cedro, o casamento dos seus filhos. E Abacuque 2, 11, Lucas 10, você vai ver as pedras dialogando até clamando, as pedras podendo clamar. E outros textos mais, o sangue de Abel gritando, a gente sabe disso, o sangue de Abel clamando, Gênesis 4. O sangue aspergido falando, lá em Hebreus 12, 24, o sangue aspergido falando. O trovão falando, o altar falando, as árvores se alegrando com o juízo do Senhor, 1 Crônicas 16, e tantos outros exemplos, rio batendo palma. Você já viu o rio bater palma? Salmo 98, 8. Preguiçoso conversando com a formiga, Provérbios 6, 6. Então, pessoal, é isso. Fica claro que aqui na parábola do rico e Lázaro, nós não temos nenhum tipo de ensinamento sobre o inferno eterno. Então, se o próprio Hades é jogado no lago de fogo, é lógico, são duas coisas diferentes. Agora, se o lago de fogo está reservado para o juízo final, como é que tem pessoas queimando no Hades? Então fica claro aqui, nós finalizamos aqui esse assunto. Eu acredito que fica bem claro quando nós começamos a deixar a palavra de Deus falar. Era o que a gente estava falando agora há pouco. Quando nós deixamos a palavra de Deus falar, tudo fica claro. Agora, quando a gente começa a querer colocar acima da palavra de Deus aquilo que eu acho, ou então, não é assim, não é assim, por que não é assim? Não, porque não é, mas... E a Escritura, o que é que diz? Então, que Deus nos abençoe. Finalizamos por aqui, hoje, encerrando esse tema sobre imortalidade, sobre lago de fogo, fogo eterno, tendo a sensação clara e a crença naquilo que diz a Escritura, o juízo, os séculos dos séculos, que diz lá em Apocalipse, tudo isso é uma expressão profética, idiomática, para representar a completude do juízo final sobre os ímpios no dia final, mas como diz Malaquias, no final não restará nem raiz e nem ramo. Finalizamos por aqui, e que Deus abençoe a todos.